15. Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, detendo-se na forma, a alegoria esconde frequentemente as maiores verdades. Há uma fábula mais absurda à primeira vista que a de Saturno, um deus devorando pedras que toma por seus filhos. Mas, ao mesmo tempo que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, procurando-se o seu sentido moral, Saturno é a personificação do tempo. Todas as coisas sendo obra do tempo, ele é o pai de tudo que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, devorando as pedras, é o emblema da destruição pelo tempo dos corpos mais duros, que são seus filhos, uma vez que se formaram com o tempo. E o que escapa a essa destruição segundo essa mesma alegoria? Júpiter, o emblema da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, diz-se de uma coisa deteriorada com o tempo, que ela é devorada pelo tempo, roída, destruída pelo tempo. Toda a mitologia pagã, em realidade, não é senão um vasto quadro alegórico dos diversos lados, bons e maus, da humanidade. Para quem nela procura o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como ocorre com as nossas fábulas modernas. O absurdo seria tomar a forma pelo fundo. 16. Ocorre o mesmo com a Gênese, onde é necessário ver as grandes verdades morais sob figuras materiais, que tomadas pela letra seriam tão absurdas quanto se, em nossas fábulas, se tomassem pelas letras as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais aos quais não sabe resistir. Nota. Está bem reconhecido hoje que a palavra hebraica Ha'adam não é um nome próprio, mas que significa o homem em geral, a humanidade, o que destrói todo o alicerce construído sobre a personalidade de Adão. Fim de nota. A árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual, como árvore da ciência, é o da consciência do homem que adquire do bem e do mal para o desenvolvimento de sua inteligência, e o do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois, marca o ponto em que a alma do homem deixa de ser guiada somente pelos instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus atos. O fruto da árvore é o emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Resume, sob uma mesma figura, os motivos de arrastamento ao mal. Comê-lo é sucumbir à tentação. Ele cresce no meio do jardim das delícias para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres. E lembrar que, se o homem dá preponderância aos gozos materiais, prende-se à terra e afasta-se de sua destinação espiritual. 2. Nota. Em nenhum texto o fruto é especializado pela maçã. Esta palavra não se encontra senão nas versões infantis. A palavra do texto hebreu é peri, que tem as mesmas acepções que em francês, sem especificação de espécie, e pode ser tomada no sentido material, moral, alegórico, no próprio e no figurado. Entre os israelitas não há interpretação obrigatória. Quando uma palavra tem várias acepções, cada um a entende como quer, desde que a interpretação não seja contrária à gramática. A palavra peri foi traduzida em latim por malum, que se diz da maçã e de toda espécie de frutas, e derivada do grego melon, particípio do verbo melo, interessar, tomar cuidado, atrair. Fim de nota. A morte da qual está ameaçado se transgride a proibição que lhe é feita. É uma advertência das consequências inevitáveis, físicas e morais, que arrasta a violação das leis divinas, que Deus gravou em sua consciência.
É bem evidente que não se trata aqui da morte corpórea, uma vez que depois de sua falta, Adão viveu ainda por muito tempo, mas bem da morte espiritual, dito de outro modo, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda da qual a sua expulsão do Jardim das Delícias é a imagem. 17. A serpente está longe de passar hoje pelo tipo da astúcia. Está, pois, aqui com relação à sua forma antes que pelo seu caráter. Uma alusão à perfídia dos maus conselhos que deslizam como a serpente e nos quais, frequentemente, por essa razão, não se confia mais. Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, isso queria dizer que ela antes tinha pernas e então não era mais uma serpente. Por que, pois, impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdades, alegorias tão evidentes, e que, enfalseando seu julgamento, se faz com que mais tarde olhem a Bíblia como um enredo de fábulas absurdas? É necessário notar, por outro lado, que a palavra hebraica nahash, traduzida pela palavra serpente, vem da raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, e pode significar encantador, adivinho. Encontra-se com essa acepção na Gênesis capítulo 44, versículos 5 a 15, a propósito da taça que José fez esconder no saco de Benjamim. Aspas, a taça que furtastes é aquela na qual meu senhor bebe e da qual se serve para adivinhar. Nahash. 1. Nota. Esse fato daria a pensar que a mediunidade pelo copo d'água era conhecida dos egípcios. Revista Espírita de junho de 1868, página 161. Fim de nota. Ignorais que não há quem me iguale na ciência de adivinhar? Nahash. No livro dos Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos, Nahash, em Jacó, nem adivinhos em Israel. Consequentemente, a palavra Nahash tomou também o significado de serpente, réptil que os encantadores pretendiam encantar, ou do qual se serviam em seus encantamentos. Não foi senão na versão dos 70 que, segundo Hutcheson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Escrita em grego no segundo século antes da era cristã, que a palavra Nahash foi traduzida por serpente. As inexatidões dessa versão, sem dúvida, prendem-se às modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo, porque o hebreu do tempo de Moisés era então uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. 2. Nota. A palavra Nahash existia antes da língua egípcia, com o significado de negro, provavelmente porque os negros tinham dom de encantamento e da adivinhação. Foi talvez por isso também que as esfinges de origem assíria eram representadas com a figura de um negro. Fim de nota. É, pois, provável que Moisés entendesse, por sedutor da mulher, o desejo indiscreto de conhecer as coisas ocultas suscitadas pelo espírito de adivinhação, o que está de acordo com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinho. De outra parte, com essas palavras, Deus sabia que logo que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses. Ela viu a mulher, que era invejável, a árvore para compreender, Leasquil, e ela tomou de seu fruto. Não se pode esquecer que Moisés queria proscrever entre os hebreus a arte de adivinhação, em uso entre os egípcios, assim como o prova a sua proibição de interrogar os mortos, e o espírito de Piton, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, capítulo 12. 18. A passagem